Ordem hoje e sempre, isso aqui é Flamengo. Falou no título do Flamengo, é a resenha do Porto, é nossa resenha. Boa noite, portadores do canal. Porto, hoje foi a vitória da raça, do elenco. Ganhamos na raça. Alô, galera, tamo junto, hein? Olha, vitória no sufoco, jogo de baixo nível técnico e o gol da redenção, hein? O Alan, o destaque, quem diria, hein? Mas antes de mais nada, o grande destaque aqui sempre são vocês que têm feito aqui o canal crescer maravilhosamente bem. A minha eterna gratidão, sabe, por todos que estão inscritos. Você que não está inscrito, se inscreva, dá uma moral aqui pro nosso canal. Aqui o papo é reto, é papo de torcedor. E hoje, mais do que nunca, nós vamos ser bem torcedor. O Felipe Luiz entrou com a escalação que surpreendeu um pouco. Primeiro, ele entrou com 3 zagueiros. O Léo Ortiz, o Danilo e o Léo Pereira fazendo a esquerda. E na direita, ele botou o Varela. Gente, ficamos simplesmente sem profundidade. Nenhum dos dois subia. O Varela dava alguma escapada ali, mas era coisa rara também. E o Flamengo ficou capenga. E o jogo ficou muito centrado no meio de campo. Um jogo de baixo nível técnico. No meio, o Jorginho, muito lustro, sabe, aquele cara que joga olhando o que vai fazer. É um jogador extremamente importante no esquema tático do Felipe Luiz. E na frente, ele botou o Luiz Araújo pela direita, botou o Cebolinha pela esquerda e o Alacian tendo a primeira oportunidade de começar um jogo. O garoto ficou muito isolado na frente, a bola não chegava e ele correndo igual um maluco. Se ele não é um cara de 19 anos, com 3 pulmões, não aguentaria a parada. A bola não chegava. O meio de campo tocava para trás, tocava de lado. Gente, como eu falei na abertura do vídeo, hoje, num jogo de baixo nível técnico, o Alan foi o melhor em campo. Ou, se alguns discordarem, vão dizer, foi o menos ruim. Também está tudo certo, para ver como é que estava o nível. A bola na frente, o Cebolinha, ele não segura a bola. Tá sem confiança. Quando eu sempre digo aqui nos meus vídeos, o forte do Cebolinha é o 1 contra 1. E o Fluminense arriou as linhas, entregou a bola para o Flamengo para jogar no contra-ataque. E o Flamengo martelava, desculpa, mas não encontrava a brecha. Porque se você não tem a jogada em profundidade dos laterais, para verticalizar aí no fundo, a gente não tinha nem do Léo Pereira e um pouquinho do Varela. Então o jogo ficou muito, sabe, naquela zona ali do meio de campo. Muito toque. O Flamengo chegou a ter 73% de posse de bola. Um domínio territorial, mas tremendamente ineficiente. Não assustava. Tanto é, o reflexo que o Flamengo jogou mal, perdeu para o Santos na quarta-feira de 1-0, e o mesmo Santos tomou de 3-0 do Mirassol. O gigante Mirassol. Para ver como é que o momento do Mengão não é legal. E também, esse imbróglio, Pedro, Felipe Luiz, gente, essa picuinha tem que acabar. E eu espero que acabou hoje. Porque o Flamengo acima de tudo. Porque treinador também é bicho teimoso. E hoje o Felipe Luiz, ele errou
e já ia ser muito cobrado se ele não bota o Pedro no jogo. E o primeiro tempo foi nessa toada aí. O Flamengo tentando martelar, tentando furar o ferrolho, o Fluminense arriou as duas linhas, como eu disse, para puxar o contra-ataque. Hoje eles sentiram muito a ausência do João Arias, que foi vendido para o futebol inglês. O Flamengo sentiu a ausência do Bruno Henrique, o BH, porque o BH, ele é um jogador para jogo grande. Ele pode estar mal, mas ele decide um jogo. E no primeiro tempo hoje, na frente, o Luiz Araújo não estava bem. O Cebolinha, uma anulidade, simplesmente horrível. Ele não consegue fazer aquela jogada de cortar para o meio e chapar, que é a jogada característica dele. O Luiz Araújo também não está bem. Contra o Santos também não esteve bem também. O Plata sentiu no aquecimento. E o Flamengo continuou nesse joguinho picado, ineficiente, e assim acabou o primeiro tempo. Aí eu pensei comigo, ele vai tirar o Cebolinha, que tá mal, ele vai botar o Alacian pela esquerda e vai botar o Pedro ali de centroavante, para poder a gente esperar uma bola bandida ali e decidir o jogo. Por que uma bola bandida? Porque o jogo não estava sendo aquela jogada trabalhada. Então, para nossa surpresa, ele me tira o Alacian. Eu tenho certeza que muitos aí também, como eu, não entendeu. Aí ele me vem com o Juninho Azerbaijão, grande Juninho, também conhecido como pé de frango, e deixou o Pedro no banco. Gente, aí é o seguinte, aí é a hora do presidente, que o sistema do Flamengo é presidencialismo. É chegar no boto, cobrar, falar, para aí, essa briguinha aí, isso aqui não é colégio, aonde os moleques no intervalo estão brigando ali. Acabou. Pô, e ele, não sei se ele sentiu o erro de outros jogos, de não ter dado oportunidade para outro jogador, que foi o Matheus Gonçalves, entrou bem no jogo, indo para cima. O garoto tá com confiança. Sem confiança você não atravessa a rua. E aí começou, no segundo tempo, ser um pouquinho melhor do que foi o primeiro tempo. O que não era muita vantagem, porque no primeiro tempo, gente, me corrija se eu estiver errado, de repente eu vi outro jogo. O Flamengo não deu um chute a gol. Como está muito frio no Rio, o goleiro do Fluminense, o Fábio, poderia pegar uma pneumonia por falta de movimento. Eu nunca vi o Flamengo terminar um primeiro tempo sem dar um chute a gol. E hoje eu vi isso. Se você viu o contrário aí, dá um toque para mim aí, porque eu não vi. E o segundo tempo começou um pouco melhor, com o Juninho já correndo de norte, totalmente, ele corre, ele é muito voluntarioso. Se eu falar aqui que o Juninho não se empenha, não se entrega, eu estou mentindo. Tecnicamente ele é um jogador fraco, mas ele é muito forte. O Felipe Luiz gosta dele porque ele vai para cima fazer aquela pressão. Aí daqui a pouco, eu já estava meio sem esperança, ele botou o Pedro no jogo. Gente, o futebol, ele é muito maluco. E coube ao Juninho dar uma assistência maravilhosa para o Pedro quase abre o placar. Estava ali a senha de que a demora do Pedro ter entrado em campo. O centroavante, o número 9, ele não precisa ser um virtuoso, ele não precisa jogar bem, ele precisa botar a bola na casinha. E foi isso que aconteceu. Num cruzamento da esquerda, no segundo pau,
o Pedro entrou de sola, 1-0 o Flamengo, estava decretado a vitória do clássico Fla-Flu. Mas fica aqui o alerta. Eu acho que depois dessa, fim dessa picuinha, fim dessa briguinha boba, porque realmente a gente já não tinha o Bruno Henrique e o Pedro no banco, aí já estava demais. O Felipe Luiz, ele está começando a pegar o vício dos treinadores brasileiros, a velha e surrada teimosia. Mas o que valeu foi a vitória, foi os 3 pontos, porque o Cruzeiro não está dando brecha, atropelou o Juventude, e o Palmeiras ganhou de 3-2 do Atlético, 2 golaços do Hulk lá de falta. E o Palmeiras é aquele time chato, ele joga por 1 ou 2 bolas. E o Flamengo, gente, como eu disse hoje, o que valeu foi os 3 pontos, a vitória do clássico, subiu o elevador para não deixar o Cruzeiro disparar. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos que estão inscritos no canal, que têm dado o seu like, a nossa eterna gratidão. Você que não é inscrito, se inscreva, dá uma moral aqui pro nosso canal. Você vai gostar, hein? Ontem e hoje, sempre, isso aqui é Flamengo.